Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição, plantão glorioso, pra gente falar de Botafogo, falar aí do Campeonato Brasileiro. Ó, tem gente lá em cima tropeçando, hein? Tem gente lá em cima tropeçando. Daqui a pouco o campeão chega e quando o campeão chegar, vocês já sabem, né? Quando o Botafogo assumir a liderança desse campeonato, já era. É bom que esses times aí continuem fazendo as suas vitóriazinhas aí por pouco tempo, porque quando o fogão encorpar, já era. O Flamengo tropeçou. Eu confesso a vocês, não acreditava que o Flamengo fosse tropeçar contra o Vasco. E a rodada é favorável a mais tropeços dos líderes. Quando eu falo líderes, Guilherme, o Fluminense pode ser líder e tal. Pô, galera, sinceramente não considero o Fluminense uma ameaça a nada nesse Campeonato Brasileiro. Pode até assumir a liderança, como o Red Bull Bragantino foi líder também, como o Atlético Paranaense foi líder também. Enfim, para mim não é ameaça de nada o time do Fluminense. Vai chegar uma hora, o gás acaba, não tem elenco para isso, não tem nem time para isso, nem treinador. Mas Flamengo tropeçou. Flamengo agora, para ser líder, depende de tropeços de Palmeiras e Fluminense. E o Palmeiras, esse sim, um potencial time para brigar por título, pega o Fortaleza. Jogo duro, jogo complicado. O Palmeiras ganhou do Inter no Beira-Rio. Não, Palmeiras por isso que eu digo, é potencial time para brigar por taça ali, sem dúvida nenhuma. Agora, é um jogo também propenso aí a Palmeiras perder pontos. E essa perda de pontos só vai fazer sentido de Flamengo, como empatou hoje com o Vasco, e Palmeiras amanhã contra o Fortaleza, se o Botafogo fizer a parte dele, né? O Botafogo tem que provar para sua torcida, para o campeonato, que o campeão não está a passeio, né? E só tem um resultado amanhã que faça que o Botafogo mostre as suas credenciais para brigar por alguma coisa maior. Venceu o Atlético Mineiro. Mas o jogo é no Mineirão, Guilherme. Pois é, mas no jogo no Newton Santos, o Botafogo não venceu o São Paulo, né? Então vai ter que buscar esse ponto perdido dentro de casa, vai ter que buscar fora. Essa é a sina dos campeões. Essa é a sina das equipes que querem brigar por taça, brigar por título. Perdeu em casa, vai ter que vencer fora. O Botafogo ano passado não perdeu em casa para o Bahia, ele foi lá e buscou fora, em cima do Grêmio, vencendo por 2-1. O Botafogo tropeçou no Criciúma, ele vai fora de casa para buscar resultado. Ganhou do Bragantino, fora de casa, né? Então, não tem essa. Botafogo amanhã precisa vencer o jogo. E para isso vai contar provavelmente com uma escalação repetida. Talvez o Renato Paiva consiga repetir a escalação. E isso é bom, porque só repetindo a escalação é que você consegue entrosar o seu time. É preciso ter um 11 inicial, preciso partir de algum lugar. Tá? Não tem como todo jogo eu ficar inventando, eu preciso partir de alguma premissa. Então é importante o Renato Paiva ter na cabeça dele que enquanto alguns jogadores não estiverem no seu nível máximo, o 11 inicial vai ser esse aí. Enquanto o Jefinho não voltar a ser o Jefinho que a gente conheceu, enquanto o Nathan Fernandes não estiver à disposição, bem, 100% fisicamente, enquanto o Santiago Rodrigues não jogar o futebol que o credenciou para ser uma das compras mais caras que o Botafogo já fez, né? E um dos grandes nomes da MLS, como foi o Thiago Almada, enquanto nada disso acontecer, ele vai ter que entrar com o 11 inicial. E aí, quanto mais repetir, melhor, até que a gente chegue na segunda janela com um time realmente com potencial para ser repetido, e o torcedor, como no ano passado, né? A gente sabia de qual a escalação do Botafogo, tá? A gente sabia quem era o 11 inicial, isso era muito importante. Então o Flamengo perdeu pontos para uma equipe muito inferior. Para quem achou que isso não fosse acontecer, os clássicos servem para isso. No clássico, um time infinitamente superior perde pontos para equipes muito inferiores. Comparar o Vasco da Gama, que jogou contra o Ceará na quarta-feira, tomou do Ceará, perdeu por 2-1, foi humilhado pelo Corinthians, não perdeu demais porque realmente a bandeirinha estava ligada, né? E a linha de impedimento estava ali muito bem feita, mais na sorte do que no juízo, né? O Vasco ter tomado 5-6-0 do Corinthians ali. Tomou só 3. Um Vasco que está sofrendo, Sul-Americana, venceu 1-0, né? O time lá da Venezuela, tal.
O Vasco do Fábio Carille. Esse Vasco do Fábio Carille tirou ponto do Flamengo no Clássico do Maracanã. Para o Vasco, resultadaço. Resultadaço. Para o Flamengo, um péssimo resultado. Porque o Flamengo vinha, na verdade, vencendo o Vasco em sequência no Campeonato Brasileiro. Né? Em sequência. E aí um tropeço como esse para o time que é o mais badalado, que é isso, que é aquilo, é o novo Guardiola, tal. Perdeu 0-0, perdeu ponto, 2 pontos. E aí o Botafogo, para mostrar para o campeonato que ele quer defender o seu título de forma digna, tem que chegar no Mineirão e vencer. Se o Botafogo vence, o Botafogo fica a 3 pontos do Flamengo. E aí um confronto direto você resolve. Ganhando, claro, né? Mas a gente não fica tão distante. O segredo do Campeonato Brasileiro para o Botafogo será, ao término da 11ª rodada, que é quando acaba para nós, depois tem Super Mundial de Clubes, os outros clubes vão jogar a 12ª rodada, né? Os clubes que estão no Mundial não. Então para nós a 11ª rodada vai ser, estamos na liderança? Maravilha. Estamos dividindo a liderança com alguém? Ok. Não estamos na liderança. Precisamos estar a, pelo menos, 3 pontos. Se já houve o confronto, né? Vamos lá, Flamengo e Botafogo já vão ter se enfrentado. Então só vai restar 1. Botafogo, o ideal é estar a pelo menos ali 3 pontos do Flamengo. Né? No máximo, quer dizer, no máximo a 3 pontos do Flamengo. Porque aí você, em um confronto direto, você consegue igualar a pontuação. Se ficar muito distante de quem estiver na liderança, realmente fica difícil. E até quem estiver na liderança depende muito. Porque vamos lá, o Fluminense pega o Vitória amanhã no Maracanã. Pô, o Fluminense engana quem, cara? Esse time do Fluminense engana quem? Engana você? Talvez você, nesse momento aborrecido, vai falar até a besteira de falar que, pô, era melhor ter Renato Gaúcho e tal. Você não conhece a história do Botafogo. Para falar um troço desse, não é possível. Não conhece a história do Botafogo. E outra, olha os trabalhos do Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, olha para trás e veja os trabalhos do Renato Gaúcho. Não tem absolutamente nada de relevante nos trabalhos do Renato Gaúcho. Nem com o Flamengo ele conseguiu ter um trabalho de relevância. Então, tem que segurar a onda aí. Né? Renato Paiva é o melhor dos mundos? Não, mas é o nosso treinador. E prefiro 1000 vezes alguém dessa escola nova portuguesa do que Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus. Torcedor do Botafogo que viveu 92, aquilo ali é o fechar de portas. Renato Gaúcho é persona não grata. Então não vamos parar com esse papo de que tal. E outra, o trabalho dele no Fluminense é um trabalho que chega uma hora e bate no teto. Né? Pode até ganhar amanhã do Vitória e comemorar essa liderança que é fictícia. Né? E aí o Fluminense chegando a 12 pontos fica numa liderança totalmente fictícia. Fictícia. Né? Então não vou ficar fazendo continha aqui, se o Botafogo empatar, perder, vai ficar tantos pontos atrás do Fluminense. O Fluminense é 6 pontos. O Fluminense é bom nos tracking. 6 pontos. São 2 jogos, 2 vitórias. Ano passado, o Fluminense vai cair, paga a Série B, eu já me preocupei, porque eu falei, menos 6 pontos. Menos 6 pontos num campeonato é coisa pra caramba. Né? E o Fluminense, tem a sina de perder pro Botafogo. Então, assim, eu não me preocupo com o Fluminense, pode fazer recorte, pode botar no seu canalzinho de TikTok, pode botar onde você quiser, tá? Mas eu não me preocupo com o Fluminense, porque é como se o Criciúma estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro em 2003 e o torcedor do Cruzeiro estivesse apavorado. Por favor, paciência tem limite e ignorância também. Então, Palmeiras, torcer para perder pontos amanhã pro Fortaleza. O Flamengo já perdeu pro Vasco. Agora, a pergunta que fica, será que o Botafogo vai fazer a parte dele? O Atlético Mineiro tem grandes jogadores. Gustavo Scarpa, que já não joga bola aí há uns 2 anos, esqueceu em algum lugar, não sei se lá no Palestra Itália e tal. Hulk, jogadoraço, pega a bola, decide. De resto, é a mesma coisa do ano passado. Tirando o Hulk e o Gustavo Scarpa, que não está numa boa fase, de resto, é a mesma coisa do ano passado. Tá? O treinador mudou, mas a fase também não melhorou tanto assim. Campeão mineiro e nada é a mesma coisa. Campeonato Brasileiro, o Galo é o vice-lanterna. É o vice-lanterna. Então não é que o Botafogo vai pegar o vice-lanterna, tem que dar uma sacolada e tal. Não, mas o Botafogo precisa pensar em vencer. Porque não venceu jogando em casa. Então, fora de casa, tem que buscar esses pontos. E tem que pensar que não vai pegar o Atlético Mineiro de tantas tradições. Não, vai pegar o Atlético Mineiro que está vice-lanterna.
Vai pegar o Atlético Mineiro, o Júnior Santos nem joga. O Júnior Santos olhou assim, não vou jogar contra o Botafogo não, né? Tudo tem limite também. Eu troquei e tal, recebi aí um dinheirinho a mais, né? Mas também jogar contra o Botafogo não dá, né? Vou fazer aqui, né, mais um tratamento, semana que vem eu volto. É isso aí, Jacaré, é isso aí. Senão a nossa relação fica aqui estragada. Então o Atlético Mineiro vai com o que tem de melhor, menos alguns jogadores machucados, e isso também não pode ser problema pra gente vencer. Repito, não é a nossa escalação ideal, Matheus Martins de um lado, Arthur do outro. Não vejo ainda como o time está longe do ideal. O ideal para mim é o reserva do Arthur que vai chegar. O cara que vai chegar para ser o reserva do Arthur, ele vai ter que ser o titular. Né? E no lado esquerdo, eu quero que o Jefinho volte a jogar o que ele joga. Não estou pedindo muito, Jefinho. Você jogar o que você já jogou? Ah tá, Guilherme, não dá mais. Tá bom. Santiago Rodrigues, pelo amor de Deus, você fez 3 temporadas brilhantes, fantásticas. São todos os jornalistas que cobrem MLS, todos. E já vamos parar com aquele papo furado de que MLS não vale nada, que é um torneio isso e aquilo, tá? O Gregory veio de lá, o Savarino veio de lá, um monte de jogador bom que tá jogando no Brasil, Luiz Araújo no Flamengo, Thales Magno no Corinthians, veio de lá, né? Todos esses vieram de lá. Então há muitos anos já que MLS não é campeonato amistoso, né? É melhor você trazer um cara da MLS do que trazer de algumas ligas sul-americanas. Tá? Então, o Botafogo tem jogadores para render. O Botafogo trouxe jogadores jogando bola. Esses caras chegaram no Botafogo jogando o fino do futebol. Não podem ter esquecido. Não podem ter esquecido o que é futebol. Então, assim, eu estou pedindo para o Botafogo, para os jogadores do Botafogo jogarem o que já jogaram. Até mesmo o Arthur, cara. Esse cara já jogou muita bola aqui no Bragantino. Muita bola. E contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Infernizou a vida do Botafogo em 2022. 2023 jogando contra o Palmeiras também foi chato. Então assim, eu estou pedindo só para esses caras jogarem o que já jogaram. Porque os nossos, Savarino, Igor Jesus, Gregory, a gente garante. A gente garante que eles vão produzir o que tem produzido. Amanhã é jogo para ganhar. É olhar para o rival e falar assim, pô, esse é o Atlético Mineiro. Esse é o rival que a gente está acostumado a dar pancada. Então vamos ganhar, vamos dar pancada. Vamos parar de perder pontos no Campeonato Brasileiro. Porque já vamos chegar aí na 5ª rodada, se o Botafogo tiver 70 mil pontos atrás dos líderes, aí não adianta eu ficar fazendo continha aqui, o Fluminense é ruim, o Vasco é uma porcaria, então a gente está atrás deles, pô. Aí não adianta, né? Então, sinceramente, tá se ensaiando aí um Fluminense líder do Campeonato Brasileiro na 5ª rodada, aquela liderança de uma rodada só, né? Mas está se ensaiando. Tô achando que o Palmeiras vai perder pontos para o Fortaleza, e aí se o Fogão ganhar, a gente vai ficar 3 pontinhos só dos potenciais líderes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, beleza? Amanhã a gente volta para fazer o nosso pré-jogo, live de pós-jogo, e eu espero conteúdo da gente feliz, né? Conteúdo que nós estejamos felizes. E o Atlético Mineiro, se tem um clube no Brasil que nos traz felicidade, esse clube é o Atlético Mineiro. Galo, continua fazendo o que você sempre fez. E Botafogo, acorda pra vida! Fico por aqui. Beijo grande, saudações alvinegras, fui!